Bom dia, povo! Meu nome é Isabela, esse aqui é o meu canal. Eu tô aqui para te dar algumas dicas chaves para você conseguir entender um texto bíblico que você não tá conseguindo entender por nada nessa vida. Na verdade, essas dicas que eu vou te dar são as coisas que eu uso para conseguir entender um texto bíblico. São dicas muito simples, mas que vão fazer toda a diferença na hora da sua leitura. Vai ser batata. Então, fica aí até o final para você poder ver as minhas dicas. Vamos lá, primeira coisa, a gente precisa entender que Bíblia, na verdade, significa biblioteca. Então, de capa a capa, ela é uma coletânea de vários livros ou cartas, né, e textos diferentes. Não é preciso você entender a Bíblia inteira para você conseguir compreender o texto que você está lendo. Vamos parar de mimimi. Então, não é tão difícil assim, beleza? Segunda dica, você precisa entender qual é o gênero literário do texto que você está lendo. Ah, mas isso é muito difícil. Não é, e é essencial para poder você fazer uma boa leitura. Você precisa saber se ele é um gênero literário dele é jurídico, por exemplo, como o Pentateuco lá, você tem um monte de leis, você tem uma civilização formando as suas normas aí de conduta, de relacionamento. Então você tem os 5 primeiros livros cheios de leis. Ah, é muito chato aquela leitura. Beleza, mas você precisa saber que aquele gênero, ele vai falar daquele tipo de situação ali, dessa civilização em formação. Vamos lá, você pode ter um gênero literário narrativa, e aí você vai ver as histórias diversas que tem no Antigo Testamento, em Atos dos Apóstolos também, que contam romances, histórias de reinos, de reis, né, de guerras. Essas são as narrativas. Você tem os livros sapienciais, que aí vocês são livros de sabedoria, sabedoria cotidiana, sabedoria na simplicidade da vida. Você tem um exemplo deles é o livro do Provérbios, de Provérbios. E aí você tem um gênero literário epistolar, que são as cartas. Olha que bacana você saber que você está lendo uma carta. Porque aí você sabe que quem escreve está escrevendo para alguém. Para quem é esse alguém que essa pessoa está escrevendo essa carta? Para mim é que não é. Com certeza para um grego, ou para um romano, ou para um judeu, ou para um gentio. Se o gênero literário ai meu Deus, um evangelho, por exemplo, você sabe que vai falar ali da história de Jesus, né? Basicamente, mais que vai ter parábolas, vai ter música, vai ter narrativa também. Se ele é um gênero literário apocalíptico, vai falar sobre o fim dos tempos. Se ele é profético, opa, então tem um profeta aí na jogada. Será que é pós-exílio? Será que é no exílio? Será que é pré-exílico? E aí vai te ajudar muito, você vai ter uma luz aí sobre esse texto, vai por mim que você vai gostar. Dica número 3, qual é o contexto histórico e geográfico que o texto está inserido? Qual é a história? Então vamos lá, será que eu estou falando de um povo que está ali, que é nômade, que vive no deserto? Esse texto está falando sobre esse povo? Opa, quais são as características dessa convivência no deserto? Ou será que esse texto está falando lá no Novo Testamento de famílias que já são bem estruturadas, que moram em casinhas? Será que então tem um império que reina naquele tempo ali, o Império Romano? Ou será que eu estou falando na época de um império chamado Babilônico? Né? E é muito importante você também não tirar o texto do seu contexto. Por exemplo, todas as coisas posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Na verdade, ele não está querendo dizer que você pode todas as coisas, meu querido, que você vai ser o cara ou a mulher toda poderosa. Na verdade, ele está querendo dizer aí exatamente o contrário. Se você ler o texto dentro do seu contexto, você vai entender que, na verdade, o autor desse texto, ele estava dizendo, eu passei fome, eu passei muitas dificuldades, eu passei por prisões, eu passei por pedrada na cabeça. Ele está dizendo, eu posso passar por todas essas coisas se Deus é aquele que me fortalece. É a mesma coisa que você está dizendo quando você profere esse texto. Então, entenda dentro do seu contexto. Dica 4. Quem escreveu o texto? Para quem ele escreveu o texto? Isso é muito importante. Isabela, tem que saber quem escreveu? É preciso, vai te dar muita luz no texto. Por exemplo, um exemplo clássico, o exemplo de Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e a narrativa de Atos. Ele era grego, ou seja, ele era gentio. Então, o seu Evangelho, por exemplo, vai trazer muito para a luz aí a história dos gentios, que eles vão chegar aí no meio da conversa aí com Jesus, ele vai trazer os gentios. Ele era médico, ele era grego, ele era culto. Então a sua escrita é muito minuciosa, é muito perfeita. Ele vai falar muito sobre curas por ser médico.
Porque toda a escritura é inspirada por Deus, mas escrita por homens que carregam em si a sua cultura, a sua maneira de ver o mundo. Isso é inevitável. Então, saiba quem é o autor. Ah, é um profeta? Quem é esse profeta? Qual é a família desse profeta? Onde vive esse profeta? Onde cresceu? Como cresceu esse profeta? Beleza? Vai te dar uma ajuda e tanto. A última dica: leia o texto várias vezes. O texto em si só, ele se explica, ele se comunica com a gente, ele nos instrui. Então, a simplicidade dele é muito explicativa, mas é preciso ler algumas vezes para você poder extrair a essência desse texto. Ah, eu quero me aprofundar, eu quero comprar literaturas, pode comprar, mas o texto ele vai explicar muito. Se você entender o contexto, o autor, para quem é escrito, que não foi para nós, qual é o gênero literário dele e que ele faz parte de uma coletânea e ele está dentro de um livro específico, tá bom, gente? Valeu, espero que as dicas tenham ajudado. Se você tem mais dicas, passa aí pra gente. Se você tem algumas outras dúvidas ou quer um vídeo sobre alguma outra coisa com relação à Bíblia, vamos parar de mimimi e vamos aprender a Bíblia sim, tá bom? Um beijo, fui!